Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paula, o seu repórter agro, e esta é a nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileira. Estamos de volta com mais um vídeo, hoje trazendo dicas para você sobre cuidados que se deve ter ao comprar um imóvel rural. Quer saber desses cuidados? Então confira comigo até o final do vídeo e não perca a nossa dica de hoje. Eu já quero te convidar, você meu amigo, minha amiga, chegou novato, seja bem-vindo no nosso canal, já se inscreva com a gente aí, vem fazer parte da nossa família, ative aqui o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos e venha aqui fazer parte da nossa família. Só para te avisar, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link de outros canais que eu tenho no YouTube com outros assuntos. Você é o meu convidado, entra lá, se inscreva comigo e venha fazer parte dos outros canais. Então, vamos para a dica de hoje. Cuidados que se deve ter ao comprar um imóvel rural. Então, cuidados a comprar um imóvel rural, seja uma fazenda, um sítio, uma chácara, né, ou assemelhado, deve anteceder o pagamento do valor pedido, sob pena de ingressar em situações difíceis de sair, tá ok? Então, com a perda total do capital investido, além também da perca da propriedade, entendeu? Então, diante disso, imprescindível a contratação de advogado especializado que terá a isenção e a independência que a imobiliária geralmente não tem, pois objetiva o recebimento da comissão pela venda do bem, entendeu? Então segue, traz para você agora algumas cautelas antes de concretizar a compra, a aquisição da propriedade rural. Então, primeiro, quem é o proprietário? É o que você tem que ver. Verifique se quem está vendendo, se ele é o proprietário. Somente o proprietário é quem conste na matrícula do imóvel rural como tal. Caso não estiver na matrícula, ele não é o proprietário, então fique atento. Segundo, por que pagar o preço total sem ver os documentos? Não aceite pagar preço total sem receber a escritura do imóvel, sem analisar os documentos imprescindíveis para realizar a compra segura, entendeu, meus amigos? Caso o vendedor ou o corretor insista em não outorgar a escritura, desconfie dele, entendeu? Terceiro, o proprietário pode vender o imóvel? Verifique se o proprietário pode vender o imóvel de forma válida, sem que ocorra questionamentos judiciais futuros. Se tiver, por exemplo, mulher ou amante de qualquer gênero, exija a sua concordância, o que ocorrerá, entendeu? Porque você tem que concordar com a venda. Quarto, há dívidas sobre que poderão recair sobre o imóvel, tem que verificar isso. Então verifique se existe ônus sobre o imóvel, se não tem alguma pendência, algum financiamento no nome da terra que não foi pago, porque você comprando a terra, você vai assumir a dívida também, meus amigos. Então tem que ficar muito ligado nisso aí, tá ok? Por mais pequeno que seja o sítio e a chácara, existe financiamento para se de chácara. Então, verifique isso se não há ônus, se não há débito no nome da terra. Quinto, os proprietários têm processos judiciais? Verifique se os vendedores estão sendo processados por algum motivo. De repente eles estão vendendo a terra para livrar de uma bomba e está entregando a bomba na sua mão, entendeu? Então você tem que verificar também se os proprietários que a terra está no nome dele, se eles não têm algum processo judicial no nome deles. De repente eles te vendem e não podem nem transferir o terreno, entendeu? Então você tem que verificar isso, tá ok? Sexto, os vendedores são sócios de empresa? Então verifique se os vendedores são sócios de alguma empresa. Por quê? Se eles, ao te vender o sítio ou a chácara, e eles sendo sócio de alguma empresa, pode simbolizar que aquela empresa também seja sócio do terreno e dependa que aquela empresa também assine. E se a empresa não assinar, ele pode estar fazendo uma venda indevida daquela propriedade para você. E você pode perder a propriedade, perder o seu investimento, porque você não verificou isso aí também, ok? Então vamos lá, sétima dica aí, ó. Contratos que possam afetar o uso da propriedade. Qual é o contrato que possa afetar o uso da propriedade? Então isso, meus amigos, é muito comum nas propriedades rurais, a formalização de contratos que delimitam a questão de uso integral da terra, como no contrato de arrendamento, por exemplo, ou até mesmo dão em garantia referida, né, terra para obtenção de linha de crédito em instituições financeiras. Tem propriedade que oferece
parte da propriedade ou toda como garantia, entendeu? E aquele dinheiro não foi quitado ainda, pode ter problema com aquela parte daquele terreno também, entendeu? Dessa forma, é de extrema importância o levantamento de todos os contratos vigentes, tá? Firmados pelos antigos proprietários da propriedade rural para verificação do contrato, né? Do quanto a propriedade, né, se encontra afetada, né, da propriedade rural, no caso, né, para verificação de contrato, né, de quanto a propriedade se encontra afetada por esses contratos, tá, ok? Bem como, por exemplo, qual é o atual status de cada um desses contratos, tá? E se há algum risco para com a propriedade, entendeu? Oitavo, existe pendências ambientais, você tem que verificar se existe pendências ambientais, tá? Como, por exemplo, a CETESB, né, o INCRA, entre outros órgãos, né, sobre também o meio ambiente do município, do estado federal, se não tem alguma pendência, senão você tem que resolver, acaba gastando dinheiro do seu bolso, e aquele terreno vem a sair muito mais caro do que você esperaria. Então, mesmo que a culpa pelo dano ambiental seja do antigo proprietário, né, o adquirente ele responderá pelos danos causados como se os tivesse cometido, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 14º da Lei 6.938/81. Veja isso, então está na lei, entendeu? Nono, os proprietários anteriores tinham algum processo? Verifique se os outros proprietários anteriores que venderam para o atual, se tinha algum processo, ok? 10º, inscrição no CAR. Criado pelo artigo 29 da Lei 12.651/12, trata-se de uma plataforma eletrônica na qual os imóveis rurais serão obrigatoriamente registrados, entendeu? Compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, ok? Então, a inscrição do seu terreno nesse órgão é imprescindível para que o imóvel seja declarado regular perante os órgãos ambientais, ou então que lhe sejam oferecidos os meios de regularização legalmente previstos, ok? 11. Autuações junto aos órgãos ambientais, olha só. Então, as autuações administrativas também são recorrentes do cotidiano do imóvel rural, né, em virtude de algumas, né, alcançarem vultuosas quantias, ok? Bem como uma possível restrição de uso, no caso, por exemplo, de APP, que são as áreas de preservação permanente, e também ARL, que são as reservas legais. Se torna, então, essencial o levantamento da existência e a análise criteriosa do teor delas, tá ok? 12. Procedimentos administrativos do Ministério Público. Não raro, né, o imóvel rural está sendo objeto de investigações do Ministério Público para apuração de existência de ilícitos ambientais, havendo muitos casos de assinatura de TAC, que é termo de ajustamento de conduta do proprietário. Por isso, é fundamental a sua verificação, entendeu? Para conhecer a existência e o alcance dos compromissos firmados ou, né, em investigação de trâmite, tá ok? 13. Situação fiscal da propriedade. Um dos principais pontos a ser levantado, né, diz respeito a eventuais passivos tributários. Né? É extremamente importante verificar se o atual proprietário, a pessoa física ou jurídica, possui qualquer tipo de débito tributário que possa recair sobre o imóvel. Para tanto, é imprescindível realizar pesquisas tanto relativas ao imóvel quanto de seus proprietários ou sócios da empresa, caso a propriedade esteja em nome de uma pessoa jurídica, entendeu? Documentos iniciais para a compra do imóvel rural, um passo interessante. Então é importante destacar, meus amigos e minhas amigas, né, as principais certidões que devem ser apresentadas pelos vendedores, tá bom? Por exemplo, a do imóvel, as certidões do imóvel. A matrícula expedida pelo cartório de registro de imóvel com certidão de ônus, entre elas, por exemplo, né, a CCIR, o CAR, o ITR, que é Imposto Territorial Rural, né, a certidão negativa de desapropriação, ou seja,
certidão negativa, que não houve um pedido de desapropriação, tá ok? Certidão de laudêmio para imóveis localizados em área da Marinha. 3 últimas contas de fornecedor de água e luz, tá ok? E dos vendedores. Qual a certidão do vendedor que você tem que ter? Certidão negativa do distribuidor civil, né? Incluindo executivos fiscais, estaduais e municipais e também de falência. B. Certidão negativa do distribuidor criminal. Certidão negativa da Justiça do Trabalho. Certidão negativa do distribuidor de protesto de títulos. Certidão negativa da Receita Federal. E, por fim, comprovante de residência, tá ok? Observação. Vendedor empresário. Você tem que tratar muito isso aí, ó. Se o vendedor figurar como sócio de pessoa jurídica, o comprador deve solicitar certidões da empresa, pois as dívidas da sociedade podem ser direcionadas em face de ser sócios, entendeu? Além das certidões citadas em nome da empresa, importante providenciar as seguintes certidões: CND do INSS, de regularidade do FGTS, tá ok? E de quitação de tributos estaduais, o ICMS, tá ok? Então, se o atual proprietário tiver adquirido o imóvel em data recente, menos de 1 ano, por exemplo, todas as certidões deverão ser obtidas também em nome do anterior proprietário. Muitas vezes, o verdadeiro proprietário transfere o bem a terceiro, sem dívidas, né, na tentativa de ludibriar o comprador, que apenas perderia as certidões em nome do último proprietário, entendeu? Então, se o proprietário atual convive em união estável, né, ou amigado, coisa assim, importante que o convivente também participe da venda do imóvel, que ele também assine e concorde, tá ok? E agora, no caso de unidade residencial em condomínio, seria o quê? A certidão negativa em nome do condomínio, declaração de administrador ou síndico com a ata da Assembleia que o elegeu, né? De quitação das despesas de condomínio até a data de emissão da posse, última ata da Assembleia de Condomínio para ciência de eventuais obras. E para concluir, é melhor perder o negócio do que perder todo o seu capital. Então, logo, não seja mais uma vítima. Sempre que possível, contrate um advogado especializado em negócios imobiliários. Talvez seja um pouquinho gastinho a mais, mas vai te ajudar aí no negócio certo, sem nenhum problema, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Que traz para você aqui, falando um passo a passo dos cuidados que se deve ter ao comprar um imóvel rural. Chegou até aqui, gostou? Já deixa o like no nosso vídeo, tá bom? Ajuda aqui o nosso canal a crescer. Se não está inscrito ainda, não está inscrita ainda, seja bem-vindo, vem fazer parte da nossa família todos os dias com vídeo ajudando a você a ir comprar seu sítio, sua chácara, sua fazenda, com dica também de como ganhar dinheiro com sítio, chácara, fazenda e muito mais, tá bom? Então inscreva com a gente aqui, vem fazer parte da nossa família. Tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link de outros canais que eu tenho no YouTube. Você é meu convidado, você é minha convidada. Entra lá, se inscreva lá comigo também, tá ok? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.